E aí, chegamos à próxima aula que é sobre sistemas especialistas. Sabe o que que é? Não? Então fica no vídeo até o final que você vai descobrir. Olá, meus queridos alunos, vocês estão bom, né? Então, vamos agora partir para sistemas especialistas. Lembra quando a gente fez a divisão da IA conexionista com a IA simbólica? Então, sistemas especialistas estão onde? Não sabe? Era para ter aprendido já. Não preocupa não. Até o final dessa aula eu vou te contar. Então, mais uma vez, sempre que a gente está falando de algum sistema, de algum conceito, vamos entender o que é esse conceito. O primeiro conceito que a gente vai ver aqui é o conceito de especialista. O que é um especialista? Então, é um indivíduo que se especializou em determinado ramo do conhecimento, do qual geralmente decorre o exercício de sua prática profissional. Como uma outra definição, a gente pode ter que é um indivíduo que se dedica com grande interesse e profundidade a determinado campo do saber e ou a determinada ocupação, profissão, etc. Então, o especialista é alguém que domina determinado assunto e está ali para resolver um problema específico, né, daquela área específica. Como visão geral de um sistema especialista, a gente pode trazer a possibilidade de capturar a intuição humana para a resolução de problemas complexos, dado a limitação do conhecimento, se estiver alinhado a pessoas. Então, como uma visão geral, o sistema especialista, ele vem, vou falar disso daqui a pouco, né? Mas existe uma motivação que levou a essa réplica do conhecimento, né? Então, o conhecimento, quando ele está com uma pessoa, ele fica muito limitado. Por isso vieram os sistemas especialistas. Voltando um pouco ao contexto histórico, vocês lembram que teve um período da inteligência artificial no qual a IA